Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais essa noite de adoração, de celebração ao nome de Jesus. Uma data especial, Dia das Mães. Todos nós aí cheios de alegria por estarmos em família, alguns relembrando do tempo que tiveram sua mãe, outros desfrutando do momento presente com ela. E tudo isso nos traz muita alegria, sabendo que Deus nos proporciona esses momentos e nós podemos bem dizer o nome de Jesus em todo o tempo, amém? Na alegria, na tristeza, quando está tudo bem, quando não está tão bem assim, podemos dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. O Senhor tem muitos benefícios, bênçãos, misericórdias sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso se coloque em pé e juntos iremos celebrar ao Senhor dizendo: eu te bendirei, Senhor, em todo momento. Quando a luz do sol brilhar, quando as trevas vierem, quando estiver frio, quando estiver quente, em todo momento eu bendirei o nome do Senhor, pois Ele é fiel. Aleluia. O Senhor sempre é fiel. Eu te bendirei com tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando o brilho certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, mas quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome. Soberano Deus, soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome. Vamos declarar: ó soberano Deus, ó soberano Deus, te confio.
teu nome bendirei, ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor. Com todo o seu coração você pode declarar: eu te bendirei, ó Senhor, em todo o tempo. Eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Glória a Deus, que bênção, queridos. Nós vivemos para isso, bendizer o nome do Senhor. E hoje é uma grande oportunidade para isso, não é? Você pode bendizer o nome do Senhor cumprimentando quem está do seu lado aí. Dê um aperto de mão, um sorriso, um abraço. Diga como Ele é importante para você, alegria em vê-lo. Se você já fez, faça de novo. É bom sempre estarmos em comunhão, queridos. Noite de alegria, de celebração. Aleluia. Amém? Pode se sentando, queridos. Glória a Deus. Bom, hoje é um dia especial, né? Dia especial em que, como disse o Guilherme já, as famílias reunidas, mamães aí com seus filhos, os filhos com as mamães, não é? Hoje de manhã já tivemos aí um café da manhã para as mamães, algumas puderam estar aqui, foi uma bênção, gostoso, né? Talvez você, mamãe, não tenha aí a oportunidade mais de estar com seu filho, né? A gente fica na saudade, às vezes estão longe, às vezes Deus já levou, mas saiba que você tem a alegria de ter pessoas ao seu lado, que representam sempre a família, os filhos. Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom, por preparar pessoas, e não estamos sozinhos, não ficamos só, viu? Deus é bom, temos uma família da fé, não é? E é tão bom nós entendemos o nosso papel como família da fé. Nós temos pais e mães espirituais, nós temos filhos espirituais, temos irmãos espirituais, somos todos irmãos. Deus não nos deixa órfãos, não nos desampara. Amém, queridos? Mas parabéns às mamães, viu? Deus abençoe vocês, queridas, no nome de Jesus. Eu quero também agradecer você que nos visita. Se tiver alguém aqui nos visitando pela primeira vez, eu quero te agradecer, te dar as boas-vindas, dizer que você é especial, fique à vontade entre nós, e peço que você ao final do culto esteja passando ali. Nós temos algumas irmãs ali atrás com colete azul, que vai te receber e te entregar um presente. Então você que está aqui pela primeira vez, passe ali ao final do culto, ali logo no hall de entrada, e retire o seu presente, sua lembrança, com o pessoal que está de colete lá, tá bom? No nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet, receba também o nosso abraço com a graça do Pai. Meus irmãos, vamos lá, alguns avisos, peço a atenção de vocês, tem algumas coisas boas vindo por aí, a começar nessa semana com o encontro de mulheres. Não basta ser o domingo, dia das mães, mas as mulheres vão estar reunidas aqui na quinta-feira às 20 horas com um encontro, e tem aí a pastora, que eu não estou enxergando o nome, quem é? A pastora Joana Catarino, não é? Se eu não me engano, da Assembleia de Deus, vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Cremos que vai ser bênção. Então, mulheres, venham, convide mais pessoas. Quem já conhece sabe que é bom demais, tá certo? No sábado, queridos, quero também reforçar aqui um convite especial para vocês, para toda a igreja, para toda a comunidade. Nós teremos um culto especial com a Missões Portas Abertas aqui. Nós vamos receber um correspondente da Missões Portas Abertas, o Willy Menezes, que vai estar aqui nos ministrando a palavra, mas também apresentando a Missões Portas Abertas, que trabalha com igrejas perseguidas no mundo todo. Então nós vamos, como igreja missionária que somos, uma igreja que entende nosso papel missional, nós vamos nos engajar um pouco mais no reino de Deus, entendendo o que Deus está fazendo através das igrejas que estão sendo perseguidas no mundo, como contribuirmos
como estarmos juntos a elas, conectados. É possível. Então eu convido você, a toda a família, convide mais pessoas. Vamos aproveitar essa oportunidade para receber nosso irmão William, que vai nos falar acerca dessa missão tão importante para o reino de Deus. Amém, queridos? Conto com vocês, espero ver todos aqui neste sábado, às 20 horas. No domingo, dia 21, é isso? Nós vamos ter aqui o Celebra Kids no culto da noite, às 19 horas. Não aqui no culto, obviamente, lá no salão. É aquela celebração especial que a Rede Kids prepara para todas as crianças. É uma vez por mês. Aliás, a cada tempo acontece, não é uma vez por mês. Mas só reforçando que como vai ter essa celebração especial, então pela manhã, papais e mamães fiquem atentos, não haverá espaço Kids, tá certo? Todos vão focar aí e se preparar para a celebração à noite, mas se você quiser estar aqui com a sua criança pela manhã, fique à vontade, mas venha à noite também para o Celebra Kids, tá certo? Trazendo a sua criança. Vamos lá, o que temos pela frente? Vamos ter aí um jantar dos namorados no dia 10 de junho para os casais aqui da igreja, queridos. São poucas vagas, viu? Quero ser ousado aqui, já considerando que várias vagas já foram preenchidas. Mas se você, casal, ainda não garantiu a sua vaga, aproveite a oportunidade, vai ser um jantar especial, uma ministração especial também, no dia 10, jantar dos namorados. Tem um custo, é um investimento, literalmente um investimento para o seu relacionamento, para o seu casamento, você não pode perder. Então lá atrás, nossos queridos ali da Rede de Casais, a Rosângela talvez, o Valdenir, alguns ali estarão com os convites apostos ali para te receber, você dá o nome, garantir a sua vaga. Amém? E vamos ter também, meus queridos, no mês que vem, o Barbaracá, que aquela cerimônia eu ainda não conheço, terei a alegria de presenciar, estar com vocês aqui, mas já fui informado um pouco de como é. É uma bênção especial que os pais ministram aos filhos para aqueles que estão saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, não é? De 11 a 12 anos. Então, você, pai e mãe que tem o seu filho nessa idade, faça a sua inscrição, aliás, ali no balcão também, já dê o nome dele, já vai preparando ele, para que nessa cerimônia seja algo abençoador para ele, tá certo? No decorrer dos dias nós vamos anunciando melhor e explicando melhor. Se você tem maior interesse em conhecer a respeito disso, pode procurar depois aí a equipe pastoral e também a líderes da igreja que pode te orientar, tá certo? Barbaracá, no dia 18 de junho, vai ser uma benção. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando a Jesus, agora com o nosso louvor financeiro. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, deixa usar. Nós falamos aqui do Missões Portas Abertas, e vale lembrar que nós, como uma igreja missionária, nós também contribuímos com missionários que estão no campo, não só aqui no Brasil, mas também fora, para que a palavra do Senhor seja realmente pregada e alcance vidas. Você pode fazer parte disso também, se você ainda nunca fez, com uma oferta missionária. Tem os envelopes aí atrás, tem a maquininha lá no fundo, fique à vontade como Deus quiser te usar, tá bem? Convido você a orar. Senhor, obrigado pela Tua graça sobre nós neste dia tão especial. O Senhor nos dá a alegria, Senhor, de celebrarmos o Dia das Mães em família, Senhor. Ó Deus, mas não só como família, ó Deus, biológica, mas como família da fé, a família cristã, a família, ó Deus amado, do Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor possa derramar a Tua graça superabundante sobre cada família aqui. Ó Deus, e no ato de gratidão, nós queremos, ó Deus, quando cantamos essa canção que vem, ó Deus, celebrarmos o Teu nome, ó Deus, pela Tua provisão, o Teu cuidado sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os nossos lares. Obrigado, Senhor, por nos dar aquilo que precisamos e muito mais às vezes, Senhor. Ah, Deus, que a Tua sabedoria esteja sobre nós, sobre a Tua igreja, para, Deus amado, conduzir todos esses recursos, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado em todo momento e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém, amém. Então, enquanto cantarmos,
Vamos fazer isso com alegria e gratidão ao Senhor, queridos. Vamos declarar em uma só voz que Ele é o Rei da Glória, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, a estrela da manhã. 1, 2, 3, vá! Sua voz, nós o exaltamos em seu coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Convidar o Rei da Glória. Rei da Glória, Tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a Ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Vou declarar mais uma vez, em uma só voz, em uma só voz, nós o exaltamos em um só coração. Nós declaramos que Ele é. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todos declararão um dia. Todas as nações, povos, tribos, raças, de reconhecer que Ele é, que és o Rei da Glória, e Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da Glória, Tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a Ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Teu reino não tem fim. Rei da Glória, Teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. E a igreja declara com grande expectativa: Maranata, hora vem, vem Jesus, te aguardamos, o Teu povo celebra a Tua vinda. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, ei, ei. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem.
coração. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Você pode declarar junto comigo. Vamos declarar essa palavra que diz: ora vem. Pois a igreja espera, a igreja anseia quando encontraremos com o noivo. A noiva está preparada. A noiva está preparada com o coração cheio de anseio, de desejo, de óleo. Maranatá, Maranatá, ora vem Senhor Jesus. 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 Maranatá, ora vem. Lauda Ele. Lauda o nome de Jesus. Ansiamos por Ti, Jesus, pois nós queremos ver a Tua face. Enquanto igreja, não há nada que nós buscamos mais do que a Tua face. A Tua face que nos foi revelada ao cair o véu, ao véu se rasgar em dois. Quando Jesus disse: está consumado, o sacrifício foi dado, o cordeiro foi imolado, o sangue foi derramado e a justiça prevaleceu. A justiça através do sangue do cordeiro. Não há outra verdade que você veio ouvir aqui neste lugar, a não ser de que éramos afastados, pecadores. Nós éramos dignos apenas de derrota, de pena, de punição. Mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz nos restaurou, nos vivificou, nos fez nova criatura, nos trouxe para perto. E hoje nós podemos declarar: mostra-me tua face. Nada mais importa. Se eu tenho a Ti, Jesus, nada mais importa. Se eu tenho a Tua presença, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso apenas de religião, eu não preciso apenas de um culto, eu não preciso apenas de ouvir um louvor, uma palavra. Eu preciso da presença, eu preciso da face, eu preciso do relacionamento, eu preciso do Espírito Santo agindo em mim, agindo em nós. Vem e toma o Teu lugar. Tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória, e então eu correrei para Te encontrar. E então me lançarei no Teu olhar. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente.
nós entregamos a Ti. Toma o Teu lugar em nossas vidas. Queremos mais de Ti. Não há nada melhor, não há nada igual. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória. Então eu correrei pra Te encontrar, sem medo, sem ressalvas. Então me lançarei no Teu olhar. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Queremos mais de Ti, Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Quebra as barreiras, destrói as cadeias e traga mais. Queremos mais do Teu rio, queremos mergulhar em Ti. Libera o Teu poder, Jesus. Libera o Teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Libera o Teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Parar. Mostra-me Tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por Ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entrega agora o seu coração. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. O Espírito Santo ministra corações ansiosos aqui nessa noite. Há corações repletos de preocupações.
Corações ansiosos com essa próxima segunda-feira, ansiosos com essa semana, decisões que precisam ser tomadas, situações que estão escapando das mãos, situações difíceis, insolúveis, que tem trazido pesar ao dia a dia, que tem trazido dúvidas, que tem trazido dores inclusive, que tem trazido situações desconfortáveis. Através dessa canção eu te convido, entregue nas mãos do Senhor, entregue nas mãos dEle, o mais Ele fará. O sim vem de Deus, o não vem de Deus, mas a última palavra sempre será daquele que está contigo. Deus é contigo, o Espírito Santo é contigo. E agora nós declaramos sobre a igreja que todas as decisões, todas as situações, elas serão carregadas pelo Senhor. Todas as situações que nos trazem pesar ao coração, todas elas serão regadas pelo Espírito Santo, e a decisão virá do alto, a decisão virá do sobrenatural de Deus, e aquilo que nós não vemos aparecerá, aquilo que nós acreditamos aparecerá, pois a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, e nós podemos declarar que nós entregamos todas as coisas nas mãos do Senhor. Se existe algum coração aflito aqui, afligido, eu te convido a cantar. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Que essa canção seja a nossa oração, Senhor Jesus. Que as palavras declaradas aqui, Pai, sejam verdades ministradas pelo Teu Espírito em nosso coração, pois não vem de nós, Pai, pois nós em nossa força tentamos fazer com que as coisas aconteçam e tentamos resolver, mas a última palavra vem do Senhor. E que esse momento de adoração seja um momento de bálsamo, de renovo na vida dos meus irmãos. E quando eles declararam aqui que eles entregaram, que o Senhor tome essa situação e faça aquilo que te apraz, segundo o seu coração, sobre cada vida aqui, e que o Espírito Santo reine sobre essas famílias, e que a Tua presença seja visível, Pai. Entregamos todas as coisas nas Tuas mãos e te aplaudimos, pois sabemos que o milagre virá, sabemos que o sobrenatural virá, e o Senhor reina, reina a glória, reina sobre nós. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aplauda mais forte ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Pode tomar seu assento, queridos. Glória a Deus. Obrigado, Gui. Obrigado, pessoal. Esse tempo de adoração prepara nosso coração. E que preparação, não é? Deus fala em meus louvores também. Deus habita em meus louvores, né? Glória a Deus por isso. E a música, ela sempre nos prepara para o que virá, a centralidade da palavra. Glória a Deus, porque nós somos ministrados pelo louvor e já numa preparação para ouvir a voz do Senhor. Engraçado que nós, na oração e no louvor, nós falamos com Deus, né? Mas na palavra Ele fala conosco. Então eu te convido a abrir a sua mente, o seu coração, abrir os seus ouvidos para entender o que Deus tem para nós nessa noite. E queridos, seguindo essa temática, famílias que marcaram a história, eu quero conversar com vocês hoje sobre uma família que está registrada lá em Mateus, capítulo 1. Convido você que trouxe a sua Bíblia, a abri-la aí no Evangelho de Mateus, capítulo 1, vamos ler do versículo 18 ao versículo 25, uma família muito conhecida. Nós falamos dela com intensidade em dezembro, por exemplo, quando do Natal, do nascimento do Senhor Jesus, uma família que é feita até então nesse texto que vamos ler, por aquela frase, a famosa frase que nós dizemos, Jesus, Maria, José. Aqui, você já disse isso? Jesus, Maria, José. Essa família abençoada, com certeza, talvez a principal família, né, com relação ao Senhor Jesus, é a principal família da Bíblia, porque relata a vinda do Salvador.
Foi nessa família que Deus escolheu trazer o nosso Salvador. E nós vamos entender um pouco que foi uma família, talvez como a minha e como a sua. Não no mesmo barco, mas que compartilha aí dos mesmos princípios, ou teve a oportunidade, assim como nós temos também, de entender a vontade de Deus para eles. Amém, queridos? Você abriu sua Bíblia aí, nós vamos ler então a partir do versículo 18, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a fechar os olhos e orar comigo nesse instante. Senhor, eis aqui a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, Pai, e como carecemos de ouvir a tua voz, Senhor. Ó doce Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir a esse momento importante, singular, de entender a tua vontade por meio da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Usa a minha vida, ó Deus amado, e que ninguém aqui saia daqui, Senhor, sem entender os teus propósitos, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. É o que nós lhe pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eis aqui uma família, assim como nós estamos começando a trabalhar nesse mês, sobre famílias que marcaram a história. Interessante pensar que Deus escolheu a famílias, como a minha e como a sua, famílias imperfeitas. Ou nós temos famílias perfeitas aqui? Nós somos imperfeitos e as nossas famílias são imperfeitas. Deus, quando começou o seu plano de salvação, lá no Jardim do Éden, com um casal que desobedeceu a sua ordem, foi um casal imperfeito. Tudo começou com eles. Mas ao longo da história, Deus vem escolhendo famílias, a família de Noé, a família de Abraão, a família dos patriarcas. Deus escolheu Moisés, e assim Deus vem estabelecendo alianças com famílias. O rei Davi, por exemplo, que apesar de ser chamado homem segundo o coração de Deus, mas também foi um homem que deu trabalho para Deus. É uma família que infelizmente teve muitas imperfeições. É natural de Deus escolher coisas ordinárias ou coisas imperfeitas para implantar ou trazer à tona a perfeição do seu propósito e do seu plano, trazendo entendimento para todos nós que Ele está no controle de tudo e Ele faz todas as coisas como lhe apraz. É interessante, se você voltar os seus olhos para o capítulo 1, lá no início, na genealogia de Jesus, você vai encontrar aqui algumas famílias também que foram imperfeitas e estão ou fazem parte da genealogia do Salvador, do Messias, do nosso Senhor. E a Bíblia é tão interessante que ela faz questão de ressaltar, por exemplo, algumas mulheres que tiveram relações com homens aqui, e que foram mulheres que não fizeram parte do povo de Deus, mas Deus escolheu essas mulheres para fazerem parte da genealogia de Jesus e construir uma história de salvação pela imperfeição dessas pessoas. Então, não se sinta isolado e diferente ou indiferente em relação aos propósitos de Deus,
por você não ser perfeito. Aliás, Deus não precisa de pessoas perfeitas para cumprir um propósito, para fazer um plano dar certo. Ele precisa de pessoas que se rendam à perfeição dele e à glória dele, queridos. E nós vamos entender um pouco acerca dessa família que Mateus registra aqui, quando eles foram pegos de surpresa pelo imprevisível. Imprevisível. Você já foi pego de surpresa pelo imprevisível? Algo que você não planejou, algo que você não calculou, algo que você não esperava, uma mudança brusca, uma mudança inesperada na sua vida. Você já passou por isso? Ou você está passando por isso? Você sabe como é difícil. Você se preparou, planejou, quem sabe os seus recursos, a sua agenda, preparou a sua família. Sabe quando, por exemplo, você está tudo preparado para uma viagem, você comprou passagem aérea para uma férias lá no Nordeste, mas a Fabi não está aqui, eu ia brincar com ela, mas lá, mais especificamente em João Pessoa, foi lá que eu conheci a Fabi, viu, queridos? Ô terrinha boa, mar delicioso, abençoado. Você prepara a sua viagem para lá com toda a sua família, comprou passagem, com a graça de Deus, já quitou a passagem, olha que benção, pagou à vista, já tem data agendada certinha, já deixou tudo preparado no trabalho, vai sair tal dia, voltar tal dia, enfim. Quem sabe até já com as malas prontas. Mas de repente, alguém fica enfermo. De repente vem a notícia de uma perda na família. Aí você tem que mudar os planos. De repente, no seu trabalho, algo inusitado, grande acontece, e você tem que abrir mão, algo sério, porque você não pode faltar lá na sua empresa. E assim vai, inúmeras situações podem acontecer. Você é pego pelo imprevisível. E esse imprevisível, meus queridos amados, irmãos, ele é incompreensível por vezes, porque nós não compreendemos. Porque por vezes nós achamos que nós estamos no controle da nossa vida. Nós achamos que nós dominamos a nossa vida, nós ditamos as regras para o nosso viver. Mas o imprevisível, ele é incompreensível e não tem que ser compreendido mesmo, porque Deus está trabalhando de certa forma conosco. E por ser incompreensível, algo imprevisível, queridos, é indesejável. Quem é que deseja sofrer imprevisibilidade? Quem é que deseja sofrer mudanças bruscas e inesperadas? Ninguém. Se você planeja algo, projeta algo, você quer que aconteça, não é? Mas se isso não acontece, você é frustrado, você se irrita, você fica emburrado. Pelo contrário, você é crente, então você fica alegre e agradece a Deus, obrigado, Senhor, porque deu tudo errado. Não, nós não somos assim, nós não desejamos isso. Mas, queridos, na ótica divina, no plano de Deus, na perspectiva da eternidade, é necessário, é indispensável que mudanças indesejáveis, que o imprevisível aconteça na nossa vida, por vezes para nos mostrar que nós não temos o controle de nada. Deus governa todas as coisas, Deus tem um controle de tudo, queridos. E essa família foi pega de surpresa. Essa família, Maria e José, ou José e Maria, foram pegos ou foram acometidos pelo imprevisível. O imprevisível que, de certa forma, afetou seus sonhos e projetos. Eles estavam planejando o casamento, aliás, eles estavam prometidos em casamento, e isso nós entendemos que na cultura da época, quando eles se tornaram noivos, eles teriam que cumprir 1 ano de noivado, mas esse noivado já era considerado como casamento, é como se o fato de estar prometido a casamento um ao outro já era algo inviolável, sem volta, era certo que eles iriam casar, mas esse 1 ano era 1 ano de preparação. Eles não podiam ter relações ainda, eles não moravam juntos ainda, era 1 ano de preparação, um noivado. E eles estavam com planos e sonhos. Uma jovem, praticamente uma adolescente. O texto fala que Maria era uma moça, provavelmente entre os seus 12, 15, 16 anos de idade. Uma adolescente, uma jovem que estava começando a vida,
com lindos sonhos, planos pela frente, constituir uma família com um belo e lindo rapaz chamado José, mas não belo e lindo pela sua aparência física, mas porque temia Deus, era homem justo, íntegro. E este sonho, de certa forma, foi frustrado. Esse sonho, esse planejamento, esse projeto de família foi frustrado. Sabe por quê? Porque Deus interveio, Deus trouxe o imprevisível nessa família e escolheu essa família para um grande propósito. É como se Deus dizendo assim: Maria e José, não vai ser do jeito que vocês querem, não vai ser do jeito que vocês esperam, vai ser do meu jeito. E eu escolho vocês para uma nova vida, para uma nova história, do meu jeito. É interessante como que o texto nos mostra que, ao estar prometidos em casamento, Maria prometida com José, aparece um mas aqui, mas. Nesse período de noivado ou de noiva de José, Maria estava se guardando para ele. Como assim ela parece grávida? Como assim? Isso obviamente pareceu para José como que uma traição. Nem consumar o casamento e ela já me traiu. Imagine a cabeça desse homem. Imagine a cabeça dessa menina, dessa moça, ter que aparecer para a sociedade, ter que enfrentar os seus pais, enfrentar a sua família, enfrentar os amigos, enfrentar a igreja, enfrentar a tudo e a todos, aparecendo grávida, e mais, dizendo que o pai do seu filho é o próprio Deus, está grávida do Espírito Santo. Ah, meus queridos, se isso não for loucura, se isso não for o imprevisível que toma conta dessa família e abala as suas estruturas, meu Deus, aqui houve o sobrenatural de Deus, aqui houve um mistério muito grande de Deus aqui, que a gente não entende. Nós vamos ver mais à frente em alguns outros textos, que Maria foi concebida, ou concebeu um filho, pelo Espírito Santo, ela foi envolvida pelo Espírito Santo. Que coisa que a gente não entende, não cabe na nossa razão, na nossa racionalidade, na nossa mente limitada. A gente apenas se submete, reconhece e adora a Deus por esses fatos. É um milagre. Uma jovem virgem pura, ela fica grávida. E aí tem os seus planos, seus projetos totalmente modificados pela agenda divina. Mas olha que interessante, o versículo 19 diz que José, por ser um homem justo, não queria expô-la à desonra, ele não queria difamá-la, ele não queria prejudicá-la, porque ao Maria aparecer grávida para ele, e ele não sendo o pai, mas estando ela prometida a ele em casamento, ele poderia muito bem levá-la a julgamento, e ela poderia com o direito da lei da época, ser até apedrejada, até a morte. Isso poderia acontecer. Ele, por amar ela, por respeitá-la, por querer o melhor para ela, mesmo não sendo filho dele, ele deseja então, ele tem no seu coração aquilo que é mais óbvio: eu vou me separar, eu vou deixá-la, mas eu vou fazer de uma maneira que ela não seja desonrada, que ela não seja exposta, que ela não seja prejudicada. A lei, na época, permitia a ele fazer um documento, como que dando a liberdade para ela, e anulando o seu casamento, secretamente. E ela teria, então, um documento escrito a próprio punho dele, dizendo que ela foi liberada desse noivado e não estaria mais prometida a casamento. Era uma brecha da lei na época, ele poderia fazer isso, e foi o meio que ele entendeu de fazer. Quando José teve os seus planos frustrados, seus projetos frustrados, ele agiu pelo óbvio. Ele agiu pelo óbvio. O que eu devo fazer, o que eu posso fazer, é isso que eu estou vendo, que eu estou entendendo. Você já se pegou assim quando o imprevisível te acontece e você talvez logo entende algo, eu tenho que fazer assim. Você não para pensar, não para orar, você apenas age. Aquilo que lhe vem à mente você faz.
o óbvio que está diante de você, você abraça e faz. Talvez não seja o melhor caminho, talvez não seja a solução. E nós vamos entender que realmente não foi. José estava agindo pelo óbvio, mas Deus leva ele a uma outra experiência, porque o imprevisível, queridos, na nossa vida e na nossa família, exige de nós sabedoria e sensibilidade. Sabedoria e sensibilidade. Por quê? José, o texto vai dizer que depois de ter pensado nisso, em algumas versões bíblicas, eu uso aqui NVI, vai dizer que após ter ponderado acerca disso, ou seja, ele meditou, ele refletiu, ele gastou tempo pensando, procurando entender as coisas. Após pensar, e quem sabe não ver solução nenhuma, não encontrar saída nenhuma, não encontrar jeito nenhum para resolver o imprevisível, algo interessante acontece, porque o imprevisível que lhe foi enviado pelo próprio Senhor, ele não buscou, ele não causou, ele apenas foi um alvo de Deus nesse imprevisível. Deus então fala com ele em sonhos. O que eu quero chamar a atenção para nós é que nós precisamos da sabedoria para não agirmos apressadamente nas situações da nossa vida, não agirmos precipitadamente nas situações da nossa vida. Por vezes nós homens, como sacerdotes do lar, nos vemos diante de uma dificuldade, quem sabe financeira, uma dificuldade dentro do lar, e nós não pensamos muito, nós saímos, batemos as portas, as nossas costas, para resolver lá fora e trazer uma solução. No nosso orgulho, a gente sai correndo, e às vezes sozinho, sem buscar ajuda de ninguém, para resolver algo. E a gente não para pensar, a gente não para refletir, a gente não para ponderar os fatos, meditar, orar, buscar ao Senhor. Quando o texto fala que Deus falou com ele através de um anjo em sonhos, eu entendo que José tinha uma conexão com Deus que nós precisamos aprender com ele. José tinha uma intimidade com Deus, porque se você pegar o capítulo seguinte, ou a continuidade do capítulo 1, ou uma parte do capítulo 2, você vai ver que Deus falou com José várias vezes por sonhos, várias vezes. Quando a sua família estava em risco, quando o seu filho estava correndo risco, Deus falou em sonhos com José. Será que esse homem tinha uma intimidade com Deus? Quantos aqui já sonharam algo e entenderam que era Deus falando com você? Quantos aqui já tiveram uma direção de Deus através de sonhos? Que você acordou e falou, meu Deus, Deus está dizendo isso, aquilo, eu preciso fazer isso. José foi um homem privilegiado, porque ele era justo e ele ouvia a voz do Senhor, ele tinha sensibilidade. Ele não tomou a decisão, ele ouviu a voz do Senhor. Ele recebeu orientação e direcionamento. A nossa família é coisa séria, gente. E aqui eu me dirijo um pouco mais aos pais, pai, mãe, homem, mulher, ao casal. A nossa família é algo sério, nós precisamos entender o que Deus quer para a nossa família. O que Deus espera da nossa família não é o que eu penso ser melhor, mas é o que Deus tem preparado. Qual é o plano de Deus para a nossa casa? José estava diante do imprevisível, junto com Maria. E quando, diante do imprevisível, exige-se dele a sabedoria e a sensibilidade. Mas sabe de uma coisa? O imprevisível, queridos, também requer de nós responsabilidade. Responsabilidade. Porque diante de uma mudança brusca, uma mudança inesperada, por vezes nós podemos ou nós corremos o risco de não assumir a responsabilidade, não é? José poderia muito bem ter virado as costas para sua noiva e ter dito, não, esse filho não é meu. Jamais.
Você disse que me amava. Você me aparece grávida e ainda fala que foi Deus? Mas como Deus sabia que José não ia acreditar nela, simplesmente Deus falou com ele em sonhos, certo? Deus faz tudo perfeitamente. Após ouvir a voz do Senhor e entender o plano e o propósito de Deus para a sua família, José não perde tempo em ser responsável diante do imprevisível. O que ele faz? Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele foi obediente, queridos, obediente. E nessa obediência, ele recebeu Maria como sua mulher, casando-se com ela de fato, porque ela já estava grávida. Ele assumiu o filho. Ele assumiu Jesus como seu próprio filho, entendendo o propósito de Deus. Ele não recuou, ele não fugiu, ele não foi orgulhoso. Maria teve a alegria de ter um homem responsável diante dela. Maria teve a graça de Deus, de ser agraciada por Deus, para gerar o Salvador, nosso Rei Jesus. Mas também teve a alegria, a graça de Deus, de ter um homem de fé, um homem justo, um homem valente, um homem que assumiu uma responsabilidade diante de Deus ao seu lado. E quantas vezes na nossa família, queridos, nós sentimos falta de um ou outro dentro do lar. Estamos diante do imprevisível e quando vemos um se esquivou, outro fugiu, o outro não quer assumir uma responsabilidade, e aí nós pesamos sobre as nossas costas, todos nós dentro de casa, e aqui eu estou diante de um público não só de casais, mas sim de filhos, jovens, adolescentes que estão aqui. Entendo que todos na família têm uma responsabilidade. Quando o imprevisível bate a porta, é necessário que todos entendam os planos de Deus. E, queridos, houve um tempo na minha vida, na minha família, muito antes de casar, pela primeira vez, eu tinha me ingressado na teologia, lá na Unifil, em Londrina. Isso, se não me engano, foi em 2005, e estava todo empolgado, todo alegre, feliz. Eu não tinha nem planejamento nenhum para o ministério pastoral, mas a minha vontade era conhecer a Bíblia, era estudar sobre a palavra de Deus, e fui para a teologia lá na Unifil. Eu estava quase que começando, acho que era a segunda ou terceira turma lá, e alguns irmãos na fé, que já tinham ingressado lá, divulgaram, indicaram, e a gente foi. Eu fui com a minha irmã também fez inscrição, e estávamos nós dois lá. Com um mês de aula, queridos, meu pai vem com a notícia, arruma a mala que nós vamos embora da cidade. Arruma a mala, arruma tudo que nós vamos embora da cidade. A família vendeu tudo que tinha, nós vendemos tudo, para tentar a vida em outro estado, no Brasil. Não deu certo. Em poucos meses eu voltei, meus pais ficaram ainda uns quase 1 ano e meio mais ou menos, ainda ficaram um tempo lá, mas eu voltei com a minha irmã, e olha que mudança radical. Uma das irmãs que ficou aqui já era casada, tinha filho, passou a morar na nossa casa que ficou aqui em Londrina, trouxe as coisas dela, aí voltamos, moramos com a irmã, depois meus pais voltaram, aí foi aquele reboliço, né? Aquela benção, todo mundo junto de novo, até cada um entender o seu caminho, o seu propósito. Deus foi levando um para lá, outro para cá, enfim, a gente não entendia nada, queridos, o imprevisível tomou conta. Porém, quando o imprevisível toma conta da gente, ou ele aparece e a gente não entende nada, a gente age pela nossa racionalidade, mas talvez lá na frente a gente tenha um propósito. Eu cresci muito com essa experiência, aprendi muito com essa experiência. Hoje meu pai não está mais vivo para contar isso, mas assim que nós voltamos, eu pude voltar para a teologia na Unifil e concluí a teologia. Anos depois me decidi pelo ministério,
Mas o fato é que, de certa forma, eu entendi que eu não estaria preparado para fazer teologia na primeira vez. Eu estou falando da minha experiência pessoal, particular. Se você conversar com as minhas irmãs, com os meus pais, meu pai não está mais para falar, você vai ter outra história, você vai ter um entendimento, uma leitura de cada um. Mas o fato é que cada um na família tem o seu papel, tem a sua importância e tem a sua responsabilidade. Eu entendi que havia uma mudança brusca e radical na minha família, eu acompanhei, eu assumi minha responsabilidade, estamos juntos. Vamos para lá para o que der e vier. Se é isso que Deus quer, vamos lá. E aí Deus vai mostrando, Deus vai alertando, orientando a gente para os caminhos, queridos. A nossa vida é assim. O imprevisível requer responsabilidade. Então José obedeceu, recebeu Maria, e engraçado que ele não teve relações com ela até que ela desse à luz. Até que Jesus nascesse, ele não se deitou com ela, não teve relações sexuais com ela. Ele manteve ela pura. Ele honrou ela. Ele não só honrou ela, mas reconheceu pela palavra de Deus que o que estava no ventre dela era um ser puro. Era o próprio Filho de Deus. Ah, queridos, José abraçou essa causa e disse assim: Senhor, é mais ou menos se ele tivesse dito: Senhor, eu entendo os teus propósitos. O imprevisível nos veio, pegou-nos de surpresa, mas eis-nos aqui, Senhor. Faz a tua vontade em nós. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? O imprevisível, ele revela propósitos inesquecíveis. Propósitos inesquecíveis. Quando a gente fala de imprevisível, meus irmãos, nós não estamos falando diretamente ou simplesmente de tragédia. Não é isso. Tem, por exemplo, uma situação na minha vida com a Fabi, que eu estou um pouco contrário, de forma diferente da família de José e Maria, que não planejaram o filho, mas Deus enviou. Fabi e eu, quando, com 1 ano de casados, casamos no 2014, em 2015, decidimos comprar um carro, nós tínhamos apenas uma motinha, e era tão gostoso juntos, né, na motinha, mas decidimos comprar um carro. Aliás, até decidir comprar um carro foi uma luta. Meu Deus do céu, vai mudar a nossa vida, vai aumentar os boletos, vai ter mais gastos, até a gente entender a necessidade, essa mudança que sofreríamos. Mas foi uma bênção, Mas me chama a atenção quando nós começamos a mudar o nosso coração para ter filhos. A gente estava curtindo o casamento, estou vendo alguns jovens aí casados, a gente estava curtindo o casamento, mas aí decidimos, ou começamos a pensar a respeito, vamos curtir o casamento com outra pessoa também? Vamos trazer alguém para curtir o casamento com a gente? E aí começamos a sonhar com um filho. Mas eu lembro até, não é um tom de expor a Fabi, mas é interessante que ela entrou numa crise, de certa forma. Eu entrei com ela. Meu Deus, um filho, como vai ser com um filho? Se para ter um carro já foi meio que difícil, imagine um filho. E aí entramos em crise e procurando entender que é o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Nós podemos até de certa forma planejar, e no nosso caso até deu certo. Marcamos a Fabi, ela conta muito melhor do que eu, ela disse que até marcou na tabelinha a data certa, falou: Vardemar é nessa data aqui, vai dar bom. E aconteceu, veio o primeiro Ailô, da mesma forma também veio o Lucas. Mas até que entendêssemos, até que tivéssemos segurança para isso, queridos, foi uma crise. Uma crise. Mas deixa eu dizer algo para você. Foi uma mudança na nossa vida que hoje a gente não se arrepende. E eu tenho a certeza que eu estou aqui diante de pais que também dizem a mesma coisa. Como se arrepender de ter um filho, queridos? Filho é bênção do Senhor.
Então, essa família foi pega pelo imprevisível, mas o imprevisível revela propósitos inesquecíveis. Inesquecíveis. O versículo 22 e 23, que era para aparecer ali, ele vai dizer o seguinte: tudo isso aconteceu, agora foi, eu estou voltando. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ah, meus irmãos, o imprevisível nessa família era um grande propósito, na verdade. Um propósito inesquecível, queria mudar não só essa família, mas mudar toda a história. Você já parou para pensar que às vezes Deus permite alguma coisa na sua vida e na sua família para mudar tudo? Mudar você, transformar você. Talvez Deus esteja querendo mostrar para você que é Ele quem está no controle, é Ele quem faz todas as coisas, e que o que Ele tem para você é muito melhor do que você acha que é para você. Mas aí o imprevisível vem, você se fecha, você recua, quando na verdade nós precisamos entender que fugiu do nosso controle. Se fugiu do nosso controle, escapou pelas nossas mãos, mesmo que às vezes por uma imprudência nossa, alguma mudança aconteceu, mas entenda, Deus está no controle. Ele não nos desampara. Ele guia a nossa família ao cumprimento dos seus propósitos. Propósitos inesquecíveis, queridos. Quando o texto fala, citando lá o profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz, eu volto os meus olhos para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28, que é quando o anjo aparece para Maria e lhe dá a notícia do nascimento de Jesus. Olha o que ele diz. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Aí Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Vocês não estão acompanhando ali, né, queridos? Não mudou. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Respondeu Maria no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ah, queridos, Deus mudou os planos de José e Maria, mas deu a revelação, a dica, a deixa de que essa imprevisibilidade, essa mudança inesperada teria um propósito inesquecível. Maria pôde entender, por isso ela disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz da tua serva o teu querer. Ah, queridos, quando nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo na nossa família. Quando os pais estão se perguntando: Senhor, o que o Senhor está fazendo com os meus filhos? Senhor, por que o Senhor permitiu esse desemprego? Senhor, por que o Senhor permitiu essa situação? Qual o propósito disso, Senhor? Nós não sabemos, queridos, por vezes, mas entenda que Deus está no controle. E através dessa imprevisibilidade, essa mudança inesperada, Ele pode te levar, pode levar a sua família a algo inesquecível. Eu creio em testemunho, queridos.
Quando Deus pega uma tragédia, Deus pega algo horrível que aconteceu e ressignifica e traz uma nova forma, um novo significado. E aí agora a família tem um testemunho, mesmo diante do inesperado, do imprevisível. Um grande propósito. Maria foi agraciada por Deus. A gente ouve falar que ela foi cheia de graça. Na verdade, ela foi cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. Porque ela teve a oportunidade de ser a mãe do Salvador, de ser a mãe daquele que iria libertar ela também. Porque Maria também foi alvo da graça libertadora de Deus. Jesus morreu por ela também, queridos. Vocês lembram um episódio que Jesus está dentro de uma casa ensinando, pessoas estão entrando e saindo, há uma grande aglomeração, e aí Maria, junto com seus irmãos, aparecem lá fora e tentam entrar e não conseguem. Alguém diz para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz: todos aqueles que ouvem os mandamentos de Deus, ouvem a minha voz, obedecem ao meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe, esse é o meu pai. Maria também foi alvo da graça do Senhor, queridos. Eu queria que você entendesse isso. O imprevisível pode ser o inesquecível. Não murmure, não lamente. Tenha responsabilidade diante da imprevisibilidade, diante do imprevisível. Entenda que Deus possa estar te levando a um novo nível, a uma nova experiência. Entenda que Deus possa estar se revelando à sua família. Quando às vezes as portas se fecham, quando às vezes começa a faltar as coisas, quando às vezes você percebe que as pessoas já não te ligam mais, não te mandam mais mensagem, coisas começam a acontecer, mudanças inesperadas. Talvez Deus esteja querendo falar com você. Deus queira se revelar e mostrar que no imprevisível, o inesquecível pode acontecer. Um grande propósito pode ser revelado. Eu preciso lembrar de Provérbios 19, 21, para encerrar. Quando o texto diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus tem uma agenda e espera que a nossa agenda esteja de acordo com a dele. Deus tem planos para a nossa família e espera que os nossos planos estejam de acordo com os deles. O que Deus tem para a sua família? O que Deus está fazendo na sua família? Quais são as mudanças que você está vivendo? Qual é o imprevisível que você está vivendo hoje? Que você não entende, mas está buscando em Deus. Senhor, leva-me a conhecer a tua vontade, o teu querer. O que eu digo para você é: fique firme. Entenda que Deus não te desamparou, não te deixou, Ele está no controle. Entenda que Ele está se revelando a você. Entenda que Ele está esperando um posicionamento seu para uma entrega maior, para uma busca maior. Ele está no controle, porque afinal de contas o seu propósito vai se cumprir. Senhor, se o seu propósito vai se cumprir, José e Maria não tiveram como dizer não. Tiveram a oportunidade, mas entenderam: se é o Senhor que está fazendo, eis-nos aqui, Senhor. Quem somos nós para dizer não? Faz da minha família, faz da minha casa, faz, Senhor, do meu casamento a tua vontade. Leva-nos aonde o Senhor quer. Transforma-nos da maneira que o Senhor quer. Quero chamar os irmãos do louvor.
Nós vamos ter uma canção aqui. Eu quero te convidar nessa canção a refletir sobre essa palavra. E após essa canção eu quero orar com você a respeito disso. Entendendo que Deus tem o melhor para nós. Que Ele já nos deu o melhor em Jesus. O imprevisível que veio sobre a humanidade trouxe um propósito eterno e inesquecível para todos nós. E alcança todos nós. Não fosse Maria e José ter dito sim ao Senhor, nós não saberíamos como seria a história. Mas essa família decidiu viver os propósitos de Deus. Essa família, esse casal, decidiu se lançar ao imprevisível, confiando em Deus, se entregando em Deus. Hoje nós temos a salvação em Cristo Jesus, pela graça do Senhor. Amém, queridos? Convido você a ficar em pé. Nós vamos orar depois. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Como um coral vamos declarar para te adorar. Pra te adorar,
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Queridos, eu estou vendo algumas famílias aí de mãos dadas. Eu gostaria que você desse a mão. Se você está em família aí, por favor, junte-se à sua família. Se você está sozinho, alguém aí em família, por favor, acolha quem está ao seu lado aí. Nós vamos ter um momento aqui agora em família. Se você quiser juntar aí as laterais, deem as mãos. Talvez você esteja se perguntando o que Deus está fazendo com a minha família. Quem sabe você está com a sua família aí, mas você esteja sozinho e tem alguém do seu lado que pode representar a sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Eu quero convidar você a colocar-se em oração pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Essa palavra que move o nosso coração para entender os propósitos do Senhor para a nossa família. Deus, muitas vezes somos pegos de surpresa, Senhor. O Senhor, Deus, traz o imprevisível e mexe com as nossas estruturas. Nossos planejamentos, sonhos, Senhor, vem ao chão, perde o sentido. Aí o Senhor traz a sua agenda, Pai amado, e diz para todos nós: calem-se, fiquem quietos, descansem que eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Ah, Senhor, nós pedimos que o Senhor mova a nossa família, Senhor, em direção aos teus propósitos. Sim, Pai, rompe barreiras dentro desse lar, Senhor. Quando pais precisam, Senhor Deus, se achegar aos filhos, filhos aos pais, quando irmãos, ó Deus, precisam se achegar um ao outro, Deus, em perdão, em amor, quando cada um precisa se posicionar em responsabilidade, ó Deus, entendendo o teu propósito. Pai, traz clareza, Senhor, da tua vontade sobre esse lar, sobre essa família, Senhor. Não deixe, Deus amado, que eles fiquem em dúvidas, Pai, mas que possamos ter, ó Deus amado, entendimento da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se foi, ó Deus, estamos no imprevisível, por uma imprudência nossa, ó Deus amado, por uma provação que nós, ó Deus, fomos reprovados, quem sabe fomos tentados, caímos em tentação, pecamos, Senhor, e sofremos mudanças bruscas. Pai, que o Senhor possa trazer o teu perdão agora, ó Deus amado, tira toda a culpa, Senhor, todo o peso. Ah, Senhor, traz o teu bálsamo, o teu refrigério, ó Pai, mostrando que mesmo assim o Senhor está no controle, mesmo assim o Senhor é soberano, ó Deus, e o Senhor não falha, e há um propósito sobre essa família, Senhor. O Senhor pode restaurar todas as coisas. Ah, Pai, vem com graça, vem com libertação, com cura. Vem, Senhor, no nome de Jesus, com refrigério. Ah, Pai, aqueles que estão vivendo os teus planos, os teus propósitos, que possam se firmar cada vez mais em confiança ao Senhor, de que é o Senhor quem guia as nossas famílias. No nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Nós vamos continuar essa semana adorando a Deus. Então convido a você a voltar para o seu lar em adoração, celebração. Mas eu quero que você receba a bênção em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do amor, graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo que nos faz viver em família, em amor, seja sobre você, a sua casa, sobre cada um da sua família, seja de perto, seja de longe, sobre todo o povo de Deus, em o nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos, volte em paz.